no meio das tempestades da vida, no meio das dificuldades da vida, que o Senhor esteja cuidando de você. Pegue a sua Bíblia, vá para o Salmo de número 84. Salmo de número 84. Glória a Deus, graças a Deus. A partir do versículo de número 4, Salmo de número 84, a partir do versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos o cobre. A primeira chuva, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? Irmãos, a vida, ela é cheia de altos e baixos. Nós temos aqueles momentos da nossa vida que nós estamos lá no cume da montanha, mas nós temos aquele momento na nossa vida que nós estamos lá no vale. Nós temos aquele momento em nossa vida onde parece que tudo é festa, parece que tudo é celebração, parece que tudo é alegria. Nós adoramos, nós celebramos, nós louvamos a Deus, nós glorificamos a Deus, mas nós temos aqueles momentos de tristeza, nós temos aqueles momentos de angústias, nós temos aqueles momentos onde nós nos encontramos cabisbaixos, onde nós nos encontramos desanimados, onde nós nos encontramos quase que se arrastando pela vida, até às vezes sem força para prosseguir, sem forças para caminhar. São os vales da vida. E o vale, meus irmãos, é aquele ponto baixo da nossa existência. E aquele momento baixo da nossa caminhada, da nossa jornada. Pode ser um momento relacional, pode ser um momento emocional na nossa vida, pode ser um problema financeiro, pode ser um problema também de ordem espiritual, mas é aquele momento onde nós não conseguimos nem saber explicar aquela situação. Nós não sabemos, não temos palavras. Tamanho é o problema, tamanha é a dor que nós passamos, é o vale que nós estamos enfrentando, é esse momento sombrio da nossa história, da nossa caminhada. Nós passamos por isso. Quem não passou na sua vida por decepções? Quem não passou na sua vida por fracasso, por traição, por um momento de conflito, por um relacionamento quebrado, por um relacionamento rompido, destruído? Quem não passou por uma crise financeira? Quem não passou por uma perda na sua vida? Quem em sua vida, em determinado momento, às vezes não se entregou a um sentimento negativo, até mesmo a um sentimento pessimista, quando aqueles pensamentos, aquelas emoções negativas, elas invadem a nossa alma? Todos nós passamos por isso, porque a nossa emoção, ela é flutuante. Hoje nós estamos alegres, hoje nós celebramos, mas de repente amanhã nós podemos estar cabisbaixos, nós podemos estar depressivos, nós podemos estar desanimados. O próprio Jesus, em suas palavras, ele disse que nesse mundo, nessa existência, nós passaremos por aflições. Nós estamos em um mundo caído, nós estamos em um mundo caracterizado pela dor, caracterizado
pelo sofrimento, onde a vida nem sempre ela é divertida, onde a vida nem sempre ela é alegre, mas a grande verdade é que mesmo no meio de tudo isso, nós temos e nós podemos contar com um Deus que é fiel. Então nós passamos pelas provações, pelos vales da vida, e esses vales que são símbolos dessas provações, dessas tribulações, eles são inevitáveis. Você não pode, na sua vida, determinar e dizer: olha, eu nunca vou ficar triste, eu nunca vou ficar doente, eu nunca vou passar por uma crise, eu nunca vou passar por um desânimo, olha, eu nunca vou passar por uma situação de enfermidade, eu nunca vou passar por uma situação de conflito. Não, é inevitável. A dor é inevitável, o sofrimento é inevitável, as crises da vida são inevitáveis. Uma outra coisa é que os vales, esses momentos difíceis, eles são intransferíveis. Você não pode transferir a sua dor para o outro. Você não pode transferir a sua crise para o outro. Você não pode transferir o problema na sua casa, no seu casamento para o outro. Você não pode transferir para a sua família o seu peso, a sua carga, a sua tristeza, a sua angústia. E esses vales também são inexplicáveis. Esses momentos difíceis, muitas vezes, você não vai encontrar uma razão. Muitas vezes você não vai encontrar uma explicação. Nós olhamos para a Bíblia e nós vamos perceber o quanto Jó ele passou, o quanto ele sofreu, a dificuldade que ele enfrentou na sua vida, o problema que ele enfrentou na sua vida. E você vai ler os 42 capítulos do livro de Jó, e você vai encontrar Jó sempre questionando, querendo saber a causa, querendo saber a razão, querendo saber o porquê daquilo. E em nenhum momento do livro de Jó você vai encontrar Deus dizendo: Jó, você passou isso por causa disso. Porque na maioria das vezes os nossos problemas são inexplicáveis. Não existe uma explicação para o vale que você está passando, para a situação que você está falando. Por isso que Pedro, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, na parte A, ele vai dizer: irmãos, não estranheis a ardente prova que está para vir sobre vocês, para vos experimentar. Não estranhe esse problema, não estranhe, porque faz parte da vida. Os vales, os lugares baixos fazem parte da nossa existência, faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada cristã. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos sujeitos a esses momentos difíceis. Nós estaremos sujeitos a essa crise que ela vem inesperadamente sobre a nossa vida, às vezes sobre a nossa família, sobre o casamento, sobre o relacionamento, sobre a vida financeira. De repente vem, surge. As tempestades vêm. Os vales existem e são reais. Esse salmo de número 84, ele é um salmo que para alguns foi um salmo escrito por Davi, mas que, no entanto, o título desse salmo é ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Este salmo, ele revela o coração do salmista, ele revela o coração de um adorador, ele revela o coração de um crente lá no Antigo Testamento, que ele ama a casa de Deus, que ele ama estar na presença de Deus, que ele ama buscar a Deus e que ele deseja ir à casa do Senhor. E agora, neste salmo, ele vai contar a experiência da sua jornada, quando ele sai para ir para Jerusalém, quando ele sai para ir para Sião, quando ele sai para ir para buscar a Deus. E nessa sua trajetória, entre ele e o lugar dele, entre ele e o destino dele, entre ele e a Sião e Jerusalém, ele vai passar pelos vales, ele vai enfrentar os momentos áridos da vida, ele vai enfrentar os momentos de crise na vida, ele vai enfrentar a dor na sua caminhada.
Mas a pergunta é: como que eu faço? Como que nós podemos superar os vales da vida? Como que nós podemos triunfar? Como que você pode viver de maneira triunfante neste vale que você está vivendo? Como que você pode ser vitorioso nessa situação, nessa crise, nesse problema que você atravessa? Esses versículos nos ensinam. E a primeira verdade para nós vivermos de uma maneira triunfante, para nós superarmos os vales da vida, primeiro nós precisamos nos fortalecer em Deus. Sendo fortalecidos em Deus, o versículo 5 diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Veja que o salmista, ele está dizendo que feliz é o homem, feliz é a mulher, feliz é a pessoa cuja força ela está em Deus. Irmãos, isso por quê? Porque os vales da vida, eles revelam a nossa debilidade. Os vales que nós atravessamos, eles revelam a nossa fraqueza. Eles mostram que em nós mesmos, nós não temos capacidade, irmãos, de vencer. Que com a nossa força, que com o nosso poder, e com a nossa habilidade, com a nossa capacidade, com o nosso poder, nós não somos capazes de atravessar esse vale. Nós não somos capazes de atravessar este momento difícil que estamos passando. Por que é que muitas pessoas elas sucumbem na caminhada da vida? Por que é que muitas pessoas elas desistem na caminhada da vida? Elas olham para trás, elas abandonam a palavra de Deus, elas desistem das coisas de Deus, elas desistem da casa de Deus, elas não querem mais adorar, não querem mais buscar a Deus, porque quando chegou no vale, ela se esqueceu de olhar para Deus, ela se esqueceu de buscar forças em Deus, ela se esqueceu de orar, de clamar a Deus, de pedir a Deus para ajudar a atravessar aquele vale. Porque é somente sendo fortalecido em Deus que você vai vencer. É somente quando você clama a Deus, quando você olha para si mesmo, e você vê suas limitações, e você percebe o quão inadequado, o quão pequeno, o quão insignificante você é diante do problema. E aí corremos para Deus. E aí nós clamamos a Deus, e aí nós pedimos para Deus nos fortalecer, para Deus nos renovar, porque nós sabemos que a força do nosso Deus, que o poder do nosso Deus é inesgotável. É por isso que Paulo ele diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 10: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É somente sendo fortalecidos em Deus, é somente encontrando forças em Deus, que você consegue, que você pode prosseguir na sua caminhada. Assim como aqueles israelitas, durante a sua jornada, eles eram renovados em Deus. Bem-aventurado é o homem cuja força não está nele, cuja capacidade não está nele. Aqui não é o homem autossuficiente, aqui não é o homem que vive independente de Deus, mas aqui é o homem que vive completamente dependendo de Deus, confiando em Deus e esperando que Deus venha renová-lo cada dia, cada instante. Então nós vamos vencer os vales, superar os vales da vida, sendo fortalecidos em Deus. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti, o Senhor. A segunda verdade que nós aprendemos é que o vale, ele não é o nosso destino, é apenas uma passagem. O vale não é o seu destino, é apenas uma passagem. Você olha para o versículo de número 6, olha o que o salmista diz: o qual passando pelo vale árido. O texto não diz que o vale é um lugar de permanência,
para o salmista. Não é um lugar de permanência. E simplesmente ele está dizendo que ele vai passar pelo vale. Ele não vai se estabelecer no vale. Ele não vai armar a sua tenda ali no vale. Ele não vai fixar residência no vale. Ele não vai habitar naquele vale. Simplesmente ele vai passar pelo vale. Tem um vale, ele vai passar. Irmãos, a vida, os problemas que nós enfrentamos, quando você olha para esse problema que você passa, para essa dificuldade que você passa, que ela vai se prolongando, e você busca a Deus, e você ora, e você diz: meu Deus, será que nunca vai acabar? Será que nunca vai ter um fim, esse meu problema, isso que eu estou passando? O texto diz que os vales, que os momentos difíceis da nossa vida, eles são temporários, não são para sempre. Diz que ele vai passar pelo vale, passando pelo vale. É apenas uma passagem esse momento difícil. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja gritante, latente e agudo, vai passar. A crise vai passar. Essa tristeza vai passar, a angústia vai passar, o problema vai passar. A Bíblia diz, quando você olha para a Bíblia nos mostra essa verdade, que tudo nessa vida passa. A beleza passa, a riqueza passa, a fama passa, o poder passa, as habilidades humanas passam. Aquilo que há 10 anos era glória, era algo fantástico, majestoso, hoje nem se lembra mais. Porque passa. Assim também são as tristezas da vida. Assim também são os vales da vida. Esse momento, daqui uns dias, vai ser apenas uma vaga lembrança. O momento que você passa hoje, daqui uns dias, vai ser apenas uma vaga lembrança, porque você vai superar e vai ficar para trás o vale. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro, ele pode durar uma noite. O vale pode durar uma noite, mas o texto bíblico diz que vai ter um fim. O texto bíblico diz que vai passar. O texto bíblico diz que vai passar, porque ele pode durar. Pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Isso quer dizer que eu não vou fixar os meus olhos na noite, que eu não vou ficar impressionado com o vale, que eu não vou estar esperando vales e mais vales, pelo contrário, eu vou estar esperando o amanhã de Deus que vai chegar na minha vida. Eu vou estar esperando o novo tempo, a bênção de Deus, a provisão de Deus, o milagre de Deus, porque vai passar o vale. Eu estou de passagem nesse vale. Irmãos, todo vale, ele tem um ponto de entrada e ele tem um ponto de saída. Todo vale tem as suas limitações geográficas. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Assim também são os seus maiores problemas. Assim também são as suas maiores dificuldades. Esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está passando, tem um princípio, tem um meio e tem um fim. Você não vai ficar para sempre. Mesmo que você tenha a sensação de que vai ser para sempre. Mas a Bíblia diz que amanhã vai chegar, que a bênção vai chegar, que a vitória de Deus vai chegar na sua vida, vai chegar a hora do seu milagre, da sua conquista, da sua vitória. Não queira eternizar o seu vale. Não queira eternizar o seu problema, a sua noite, dizendo: não vai acabar, não vai passar. Tem muita gente que olha para a vida e só consegue ver tristeza. Alguns chegam a dizer: a vida é um vale de lágrimas. Como já diziam alguns filósofos, viver é sofrer. Mas viver não é sofrer. Tem sofrimento na vida, tem tristeza na vida, tem dor na vida, mas a vida não é só dor. Nós temos também a presença de Deus, nós temos também a graça de Deus, nós temos também a misericórdia de Deus sobre a nossa vida.
Não eternize a sua dor, o seu sofrimento. Creia em um novo tempo na sua vida. Não queira armar a sua tenda nesse vale e pensar que a vida é só isso. Porque às vezes, irmãos, quando nós estamos no meio de um problema e nós tiramos o olhar de Deus, nós deixamos de olhar para Deus, para a palavra de Deus, nós só conseguimos ver o vale, só conseguimos ver o problema, só conseguimos ver a dificuldade. E aí o que acontece? Nós internalizamos o nosso problema, nós internalizamos as nossas dificuldades, as nossas crises, e a nossa linguagem se torna a nossa dor, a nossa linguagem se torna o nosso vale. Nós só falamos do nosso vale, do nosso problema, da nossa dor, da nossa dificuldade, que não tem fim, que não tem jeito, e nós nos esquecemos de internalizar a palavra de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus. Então o salmista, ele está dizendo: o qual passando pelo vale. Ele está dizendo: gente, o meu destino não é esse vale árido. A minha herança não é este vale. O meu destino não é o que eu estou vivendo hoje. Não é o que eu estou experimentando hoje. Eu estou apenas de passagem. Eu estou apenas passando por esse momento, passando por essa situação, passando por essa crise, passando por essa dificuldade, mas eu não vou permanecer nela, eu não vou habitar nela, eu não vou ficar nela, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou chegar lá. Porque o vale não é o meu destino, é apenas uma passagem. Lá no Salmo 23, o versículo 4, o salmista, ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Mas olha o que o salmista diz: ainda que eu andasse. Ele não diz ainda que eu ficasse. Ele não diz que vai ficar. Ele diz que ele vai andar. Ele diz que ele vai passar por aquele vale, que ele vai atravessar aquele vale. Ele está dizendo: olha, o vale não é a minha casa, não é o meu lar, não é a minha residência. Ele é apenas temporário. Então esse problema que você vive é apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão de tempo. Agora não transforme em um altar esse problema. Porque tem muitas pessoas que transformam o seu problema em um altar de lamento. Vai viver a vida inteira lamentando uma crise. Vai viver a vida inteira lamentando uma doença, uma depressão, uma perda, um sofrimento, uma dificuldade. Quando na verdade Deus está dizendo: olha, meu filho, minha filha, esse não é o seu lugar, esse não é o seu destino. Olhe para frente, olhe para o seu destino, olhe para o seu Deus, se apegue nele, olhe para ele, confie nele, dependa nele, viva nele constantemente. Porque esse vale, ele é passageiro. Esse território que você está pisando hoje, de dor, de sofrimento, de angústia, de incerteza, vai passar. Você vai passar por ele. E depois que você passar, virá a bênção de Deus sobre a sua vida. Creia nisso, creia nessa verdade, viva essa verdade. Então, como que nós vamos superar os vales da vida? Sendo fortalecidos em Deus. Sabendo que o vale não é o seu destino, mas apenas uma passagem. Terceiro, transforme esse lugar difícil em um lugar de bênção. Olha o que o versículo 6 diz: o qual, passando pelo vale árido, ou dependendo da tradução da sua Bíblia, passando pelo vale de Baca, faz dele um manancial de bênçãos. Faz dele um manancial. Esses israelitas, que eles saíam da sua casa, quilômetros e quilômetros de distância, e eles estavam indo para Jerusalém para adorar,
para cultuar, para celebrar Deus. Durante a sua caminhada, eles passavam por esse momento. Alguns comentaristas chegam a dizer que não é possível identificar esse local chamado Vale de Baca. Porque essa palavra Baca, ela tem um significado de tristeza, de lamento, de lágrimas, de choro, de lamentação, de angústia. E alguns chegam a dizer que o Vale de Baca é a nossa caminhada. É a caminhada para o destino, para a casa do Pai. É a nossa jornada. Mas alguns escritores afirmam que havia um local onde aqueles peregrinos passavam, que era árido, que era um lugar desértico. E nesse lugar nasciam as amoreiras, que era uma planta que as folhas, elas faziam como que se houvesse uma lágrima saindo daquelas folhas. E portanto ele chamava aquele local onde existiam aquelas amoreiras, que Juízes vai chamar de Boquim, esse lugar do choro. Eles chamavam de Baca, Vale de Baca, Vale do Choro. Mas mesmo sendo um local geográfico ou não, a realidade é que esse lugar não é um lugar bom. O salmista diz que é um lugar árido, é um lugar que não é agradável, é um lugar onde nós nos sentimos às vezes com a nossa alma como um deserto, nossa alma árida, às vezes onde você não consegue encontrar, você não consegue perceber aquilo que é de bom, aquilo que é agradável na sua caminhada. E nós estamos sujeitos a isso, nós não podemos mudar essa realidade. Você não pode expulsar isso da sua rota, da sua estrada, do seu caminho. Você vai ter que passar por esse vale. Como falamos, ele é inevitável. Mas o que é interessante é que quando os salmistas, quando esses peregrinos, eles entravam nesse vale, eles passavam por esse momento, o tempo do choro, o tempo da depressão, o tempo do desânimo, o tempo da angústia, o tempo da crise, o tempo da tristeza, o tempo da dificuldade, diz a palavra, que eles cavavam poços. Agora imagine bem alguém cavando um poço no deserto. Não só cava poço no deserto quem crê que algo melhor está para vir. Só cava poço no deserto quem crê que a chuva vai vir. Quem crê que a bênção vai chegar. Porque é uma loucura. É uma coisa maluca alguém cavar um poço lá no deserto. Mas o texto bíblico vai dizer: o qual passando pelo vale do árido faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Veja bem que eles cavam os poços e a chuva vem e cobre. E aqueles poços se tornam em um manancial, se torna em uma piscina, água à vontade. Por quê? Porque alguém resolveu, porque alguém decidiu, porque alguém reagiu. Lá no meio do deserto, lá no meio do problema, alguém decidiu fazer alguma coisa. O que você faz quando você está nesse momento difícil? Quando o vale das lágrimas, quando o vale da tristeza, quando a crise chega, o que você faz na sua vida? Como você reage na sua vida? Qual é a sua atitude? Irmãos, tem algumas pessoas que quando chega o problema na sua vida, quando a dificuldade chega, elas desistem, porque elas foram ensinadas, elas foram treinadas, elas aprenderam que durante a vida e que o crente não passa por problemas. Elas aprenderam assim, elas creem assim. Elas aprenderam que se elas tiverem fé o suficiente, elas vão superar
não haverá problema na sua vida. E que o problema é falta de fé. Mas o texto bíblico aqui não diz isso. O texto bíblico diz que essas pessoas, elas amam a Deus, elas têm fé, elas creem, elas são apaixonadas pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, e mesmo assim, elas vão passar pelo vale árido. Elas vão passar. Elas vão enfrentar. E o que acontece quando essas pessoas, elas enfrentam esse vale árido, e esse vale árido, ele vai contra as convicções, contra as crenças dessa pessoa, contra o que essa pessoa aprendeu. Ela entra em crise e ela pensa: Deus não existe, não é verdade o que eu aprendi. Isso não é verdade, porque se fosse verdade eu não estava passando por isso. E muitos desistem. Muitos não oram mais, não buscam mais a Deus. Muitos no meio da crise não quer cavar os seus poços, não quer entrar na presença de Deus, não quer orar, não quer buscar a Deus, não quer viver a bênção de Deus, não quer experimentar o milagre de Deus. Ficam parados, ficam paralisados, não se movimentam. Elas não agem. E o texto bíblico vai nos mostrar que estas pessoas, passando naquele vale árido, passando naquela situação difícil, elas transformavam aquele lugar difícil, o lugar do choro, o lugar da lágrima, o lugar da tristeza, em um lugar de bênçãos. Semana passada nós falamos sobre isso, quando o salmista estava no deserto, mas o deserto não estava no coração dele, e ele transformou aquele deserto em um lugar de adoração. Então assim é a nossa vida. Aprenda essa verdade. Veio o problema, veio a dificuldade, corra para Deus. Comece a orar, comece a buscar a Deus, comece a clamar de que isso não vai me abater, eu não vou desistir, eu vou prosseguir. Então como que nós vamos superar os vales da vida? Sendo fortalecidos em Deus, sabendo que o vale não é o seu destino, mas apenas uma passagem, transformando esse lugar difícil em um lugar de bênçãos. E em quarto lugar, seja perseverante, renove suas forças diariamente. Olha o que diz o versículo 7. Vão indo de força em força. Uma outra versão vai dizer assim: prosseguem a caminho de força em força, assim com as forças constantemente renovadas. Você só vence o deserto, você só vence os vales na vida quando constantemente. Essa palavra constantemente, irmãos, precisa fazer parte da vida do cristão. Constantemente na presença de Deus, constantemente orando, constantemente lendo a Bíblia, constantemente indo à casa de Deus, perseverando, não olhando para trás, não desanimando. Aqueles peregrinos, o texto nos diz que esses peregrinos que estão a caminho de Jerusalém, eles não estão parados, eles não estão sentados, mas diz a Bíblia que eles estão indo, eles estão prosseguindo, eles estão caminhando, eles estão superando o calor, as dificuldades, os problemas da vida. Eles não desistem, eles não estacionam na sua caminhada. É isso que Deus espera de nós, é isso que Deus espera de cada um de nós essa noite, porque o autor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 e 39, ele vai dizer que nós somos daqueles que não desistem. Nós somos daqueles que não retrocedem, daqueles que não olham para trás, mas daqueles que avançam, daqueles que caminham, daqueles que prosseguem. Quem sabe nessa noite você está querendo desistir, olhar para trás, voltar, desanimar, parar. A palavra de Deus para você é essa: não, prossiga, caminhe, continue, não pare, não desista. É isso, irmãos. Se você desistir no meio do vale, você vai ter que enfrentar esse vale novamente. Aí você vai ficar desistindo todas as vezes? Você vai desistir no meio do vale? Ou você vai transformar em um lugar de bênção e perseverar?
diariamente sendo renovado em Deus, sendo fortalecido em Deus. Irmãos, a vida cristã é para ser vivida diariamente, cada instante, cada momento. Não é só hoje. A vida cristã não se resume a essa 1h20 ou 1h30. Não se resume a isso. A vida cristã é vivida amanhã, na segunda-feira, lá na sua casa, quando você pega a sua Bíblia e você lê. Quando você pega a sua Bíblia e você vai orar, e você vai falar com Deus, e você vai buscar a presença de Deus. Quando você fala de Jesus para alguém, quando você clama ao Senhor, a vida cristã acontece aí, continuamente sendo fortalecido e perseverando. E por último, encerrando essa palavra essa noite, como superar os vales da vida, sendo fortalecido em Deus, sabendo que o vale não é o seu destino, mas apenas uma passagem, transformando esse lugar difícil em um lugar de bênção, sendo perseverante, perseverando cada dia, cada momento, cada instante, se renovando em Deus. E por último, mantenha a certeza, mantenha a convicção no seu coração de que você chegará ao seu destino. Mantenha. Olha o que diz o versículo 7, a parte B do versículo. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. O texto não diz alguns deles. Poucos aparecem. Um tanto aparece, não, cada um. Todos aqueles que saíram nessa sua jornada, que saíram nessa sua peregrinação para Jerusalém, porque Sião era Jerusalém. Cada um deles, diz a Bíblia, que aparecem diante de Deus. É interessante que na Bíblia, essa palavra Sião, ela aparece mais ou menos 150 vezes. 150 vezes. Sião era a cidade do rei Davi. Era a cidade de Deus. Era uma cidade física. Era uma fortificação. E esse israelita, de longe, distante, ele saía. E o destino dele era Sião. Porque era lá que Deus estava. Era lá a morada de Deus. E a Bíblia diz que cada um deles aparece diante de Deus. Eles chegam ao seu destino. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, irmãos, nós vamos perceber que Sião é um sinônimo, representa a nossa morada celestial, representa o céu. Hebreus capítulo 12, versículo 22 vai falar: cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, vai falar, o texto bíblico vai dizer: olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. Então Sião, hoje, é o nosso lar eterno. Sião hoje é a nossa casa. Sião hoje é aquilo que Jesus falou em João capítulo de número 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sião é a casa do nosso pai, é a casa do seu pai. Diz a Bíblia que nós estamos aqui de Sião. Vamos passar pelos vales. Vamos passar pelas dificuldades, pelas tristezas da vida, pelos problemas da vida. Nós vamos enfrentar tudo isso, mas tenha certeza, você não vai perecer durante a caminhada. Você não vai ser destruído durante a caminhada. Você vai ter peleja, você vai ter guerra, você vai ter batalha, você vai ter dificuldades, vai ter tristeza, vai ter dor, vai ter sofrimento. Nós vamos passar pelo vale árido, nós vamos passar por momentos difíceis, mas cada um deles se apresentarão diante do Senhor.
Você vai chegar lá, você vai cruzar os portões da Jerusalém celestial. É lá, porque é lá que é a minha e a sua casa. Esse é o nosso destino. E por que, irmãos, nós vamos chegar lá? Por que você não vai perecer durante a sua caminhada, durante a sua jornada? O profeta Isaías, lá no capítulo 43, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim, ó: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Agora preste atenção no que ele diz. Ele diz, olha, não temas. Primeiro, não temas. Segundo, eu te remi. Terceiro, chamei-te pelo teu nome. Quarto, tu és meu. Agora preste atenção. Deus diz, não temas. Eu te remi, quer dizer, eu te comprei, paguei um preço. Eu chamei você pelo seu nome. Pelo seu nome. Deus sabe o seu nome. Deus conhece o seu nome. E ele diz, você é meu. Você pertence a Deus. Por isso que você não vai se perder durante a sua caminhada. Então, o nosso destino é a casa do Pai. E nós vamos atravessar os vales, superar e vencer os vales da vida. Coloque-se em pé nesse momento em nome de Jesus. Deus é o Deus que nos dá força. Deus é o Deus que nos abençoa na nossa jornada, na nossa caminhada, enfrentando os vales da vida, enfrentando as dificuldades da vida. O Senhor está conosco para nos dar vitória. Eu quero nessa noite orar com você. Você também que está no seu lar, na sua casa, eu quero abençoar a sua vida essa noite. Eu quero pedir a graça de Deus, a bênção de Deus sobre você. Você que está nesse vale, vivendo esse momento difícil, esse momento de dificuldade, Deus tem vitória para a sua vida. Feche os seus olhos nesse momento, comece a orar, comece a buscar a presença do Senhor, busque forças em Deus, seja renovado no Senhor, seja fortalecido no Senhor Deus, o Deus que dá vitória, o Deus que te renova, o Deus que te sustenta. Ele está aqui essa noite, Ele quer te abençoar, Ele quer te fortalecer, Ele quer te renovar. Seja renovado nele, comece a buscar a presença dEle, comece a clamar, comece a orar para que Ele te abençoe, para que você seja fortalecido nele, para superar essa crise, para superar esse problema, para superar essa dificuldade. Pai querido, em nome de Jesus, nós colocamos a tua igreja na tua presença essa noite, colocamos o teu povo diante de ti nesta noite. Abençoe cada um de nós, ó Pai, aquela vida que se encontra nesse momento tão difícil. Venha dar forças, venha, meu Deus, ajudá-la. Toma pelas tuas mãos potentes e poderosas, meu Deus. Deus, envia o auxílio do céu, envia o socorro do céu, envia a presença do céu sobre esta casa, sobre este lar, sobre esta família. Abençoa, meu Deus. Entra com a provisão. Deus, nós precisamos do Senhor no meio dos nossos vales. Nós precisamos da tua mão potente nos sustentando. Nós precisamos ouvir a tua voz dizendo: prossiga, prossiga, não pare. Ouça nessa noite a voz do Espírito Santo te dizendo: não pare, não pare nessa caminhada. Não estacione. Não é tempo de olhar para trás. Não é tempo de parar. Não é tempo de desistir. É tempo de prosseguir. Você vai vencer. Você vai chegar lá. Você vai chegar em Sião. Você vai se apresentar diante do Senhor. Espírito Santo, renova a tua igreja nesta noite. Renova cada um que está aqui esta noite. Vem ministrar, ó Deus, em cada coração esta noite. Derrama da tua graça. Derrama da tua bênção sobre nós.
Oh, aleluia. De pé, continue adorando a Ele. Continue adorando ao Senhor. Continue na presença dEle. Você que trouxe nessa noite seu dízimo, oferta, traga ao altar do Senhor. Venha ao altar do Senhor, deposita aí o seu dízimo, a sua oferta. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por esse tempo, a tua presença. É bom estar diante de ti. Abençoa os seus filhos que nessa noite trouxeram seus dízimos e suas ofertas. Guarde-os, que na prosperidade deles esteja também a prosperidade da tua casa, que na bênção deles esteja a bênção na tua casa, Pai. Nós os abençoamos nesta noite, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós já vamos estar encerrando o nosso culto, lembrando que, irmãos, nosso culto da semana volta quinta-feira agora. Vai ser na quinta-feira, às 19h30. Às 19h30 é 1 hora de culto. Então, das 19h30 às 20h30, então nós estaremos aqui. Então, venha na quinta-feira, venha orar, buscar a presença de Deus. Vai ter louvor, vai ter a palavra de Deus. Então, nessa quinta-feira, nós teremos o nosso culto aqui, no nome do Senhor Jesus. E domingo que vem, nós temos a Santa Ceia do Senhor. Venha participar no nome de Jesus. Vai ser um tempo de bênção. Nós queremos também essa noite agradecer você que está conosco. Temos nosso irmão ali. Deus o abençoe. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte mais vezes. Está com o Daniel, é amigo do Daniel, e veio adorar o Senhor conosco essa noite. Temos também a nossa irmã Cristina, né? Cristina, Deus abençoe em nome de Jesus. Volte mais vezes. É um prazer ter vocês conosco, adorando e exaltando o nome do Senhor. O Daniel já é de casa, né? Daniel já é de casa. Com a Jennifer também. Deus abençoe vocês. Obrigado por ter vindo nos abençoar essa noite em nome de Jesus. Vamos encerrar o nosso culto agora. Que o Senhor venha te abençoar. Que você tenha uma semana de bênçãos e vitórias. Pai, nós te louvamos por esta noite, por tudo que o Senhor fez. Abençoe os teus filhos. Leve-os em paz aos seus lares. Guarde-os. Que esta seja uma semana de milagres, uma semana de bênçãos, uma semana de provisão. Nós oramos, nós declaramos a graça do Senhor e a bênção do Senhor, ó Pai, sobre cada um deles, no nome de Jesus. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja do Senhor de agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço. Está encerrado o nosso culto essa noite, em nome de Jesus.